abordar, né? Colega, conhecido, que está pensando, Isso, né? Você ali, porque você não pode chegar de qualquer maneira, né? E ali fazer né? isso. Qualquer abordagem. Então, o que você propõe como abordagem, né? Eu Ou vou como te a falar psicologia sobre, vou te propõe, falar bem assim. direitinho sobre isso, Eliandro, mas eu preciso concluir ainda um ponto. Eu falei da situação, né? As Certo. situações, as situações que elas sinalizam para a gente que alguém está em sofrimento. Sinalizam. Situações sinalizam que pessoas estão em sofrimento. Mas eu quero chamar atenção para uma questão sobre a situação, né? Não é a situação em si, já me perguntaram sobre isso. Qual é a situação, né? A maior situação que poderia provocar, né? A questão da ideação suicida em alguém. Existe uma situação específica, um problema específico, né? Que possa servir de estímulo, de gerador dessa ideia? Não, não existe. Vou dar um exemplo. Há pessoas que terminam uma relação, seja de namoro, seja de casamento, e desenvolvem a ideação suicida, chega a cometer o suicídio. E há pessoas que terminam um namoro, uma relação de casamento e conseguem a vida, segue em busca de outro parceiro. Então, deixar bem claro que a questão da situação em si não é um fator de risco, entende? A questão é como esse sujeito vê a situação, como ele lida com a situação, né? Como é que ele lida com esse problema do término, como é que ele lida com essa questão do desemprego, né? Porque há quem produz a ideação suicida enquanto está numa situação assim limite, né? É uma situação assim desesperadora e há quem não cometa. Essa questão é bem interessante. Então, a questão do suicídio questiona como esse sujeito lida diante dos seus conflitos. Como é que ele resolve os seus problemas? Porque, na verdade, quando ele tenta o suicídio, ele está querendo resolver uma situação que ele não conseguiu. Né? Então, ele quer resolver aquela situação indo embora, com a morte dele. Então, assim, a situação ela não está resolvida. É tanto que, quando alguém comete o suicídio, ele é atendido em algum local, e se ele não tiver um acompanhamento psicológico, retorna para casa sem cuidados, a tendência é que ele tente novamente. Mas por que ele tenta novamente? É porque o conflito, a situação continua lá sem resolver. Ela não foi resolvida. Então, se você atende um tentante de suicídio, e se ele não tem um apoio, um cuidado após esse atendimento, não é? Ele vai continuar a sofrer. E é possível que tente sim. Isso vai dizer, né, que o tentante, quem tentou uma vez, né, tentar o suicídio é um fator de risco. Mas, gente, por que é um fator de risco? Porque tentar uma vez, tentar duas vezes é um fator de risco, configurado como. Porque a pessoa não resolveu a situação, ele volta para casa com o mesmo problema em aberto. E ele não sabe como lidar com a situação. Ele não sabe como lidar com o problema e ele volta a querer, de novo, né, cometer o suicídio. Então, assim, o suicídio questiona, mais do que a situação geradora, questiona como nós, seres humanos, estamos lidando com as nossas situações. Né? Como é que nós estamos tentando resolver os nossos problemas. Então, coloca a pessoa humana diante da situação. Como é que eu aprendi? Eu aprendi desde criança, né, a resolver situações. Como adolescente eu também, né, sei resolver os meus problemas, né? Como adulto também, né? Como eu lido com as minhas situações, com as situações inusitadas, limite, né, como um desemprego, como um término de um namoro, como uma questão financeira. Como é que eu lido com isso? Você percebe, Eliandro, a questão, e os ouvintes também, é muito mais profunda. Mais do que a situação é como o sujeito lida com ela. Então, os sinais. Continua falando, né, das situações. Eu vou falar também de sinais com relação à questão do pensamento. Como é que eu percebo os sinais?
quem está produzindo ideação suicida costuma ter umas frasezinhas específicas, né? Eu queria sumir, né? A minha vida está sem graça, eu sou um peso para minha família, a minha família ficaria melhor sem a minha presença, eu sou incompetente, eu sou um nada na vida. Então, são pensamentos e frases, né, no campo do pensamento, que podem ser sinais para você entender que a pessoa está produzindo ideação suicida. Então, eu falei da situação, falei de frases, pensamentos, inclusive esses pensamentos, eles podem ser postados, né, na internet, em alguma rede social, né? Desisto, eu desisto, estou desistindo, né? Não há mais sentido para mim, né? E ninguém gosta de mim, eu sou um inútil, eu não consigo resolver a minha vida. Então, são frases. Estou tratando da questão do pensamento. E também existe a questão dos sinais com relação ao humor, às emoções. Então, tristeza profunda, né? Desânimo, o sujeito quer se isolar. Desânimo, tristeza profunda, uma falta de sentido, né? Pela vida, ele não vê sentido em nada, não vê sentido nas relações familiares, não vê sentido no trabalho, não vê sentido em nada. Então, assim, é aquele sentimento de agitação misturado com tristeza, misturado com intolerância, é um misto, né, de sensações que ele sente. E a gente pode perceber, a gente sente quando a pessoa está inquieta. Porque, gente, são pessoas das nossas relações. É um amigo no trabalho, né? É dentro da sua casa, é um vizinho, é sempre perto, não é um desconhecido meu. Então, dá para a gente começar a ver os sinais. Não é um desconhecido, não é alguém distante nosso. É sempre alguém próximo da gente. Sempre. Então, agora vem a questão do comportamento, né? Que também pode ser observado. Por conta dessa tristeza profunda, dessa decepção com a vida, com as pessoas, ela começa a se isolar, querer ficar sozinha. Se ela estuda, ela não quer ir para a escola, para a aula, para a universidade, qual seja o campo dela. Se ela trabalha, ela começa a falhar no trabalho, né? Começa a produzir menos na escola, começa a produzir menos no trabalho, começa a ficar quieta, sem querer falar, né? Quer se isolar, quer ficar dentro do quarto trancado. Isso quer dizer que está dentro do quarto trancado, está com ideação suicida? Nem sempre. Há sujeito que gosta de ficar quietinho no seu cantinho. Tem que olhar bem os sinais, né? A questão também do comportamento, tem a questão da higiene pessoal, né? Ele fica um pouco descuidado com a higiene pessoal, né? A questão até mesmo do banho, né? Do trocar de roupa, do desânimo mesmo que afeta esses comportamentos. Então, se você tem alguém próximo de você, né, com esse comportamento, né, mostrando também esse humor alterado, né, e que está com emissão de frases específicas que denota assim uma baixa autoestima e que está também passando por situações difíceis para ele, né? Então, são sinais que devem ser observados. Partindo daí, né? Aí você pode, vou para a sua questão agora, Eliane, que é como abordar esse sujeito, né? Como abordar esse sujeito, esse ente querido, essa pessoa, esse conhecido, em que eu identifiquei alguns dos sinais. Como abordar? Né? Então, a gente vai escolher um momento propício, né? Não é em público, conversando, né? Mas procura um lugarzinho, procura um momento e vai falar com essa pessoa diretamente, né? Abordar diretamente, porque essa pessoa que você vai abordar é alguém da sua relação. Então, nada mais é orientado que você fale abertamente e pergunte, né? Você está pensando em dar cabo da vida, está pensando em morrer? Gente, falar sobre morte e falar sobre o suicídio não gera vontade de cometer o suicídio. Pelo contrário,
ameniza o sofrimento. A pessoa se sente assim um pouco mais relaxada em encontrar alguém que possa falar de um assunto que para ele é tão pesaroso, é tão sofrido. Então, há esse mito em que falar sobre morrer, falar sobre a morte, falar sobre o suicídio vai gerar ideação suicida. Não, não é, é um mito. Tá bem? Então, assim, não tenham receio de pegar essa pessoa e conseguir um momento propício para você falar e abordar, identificar se ele está. Se ele está produzindo ideação suicida, você identificou os sinais, né? Pergunta por que você não está indo mais à escola, por que você não está, né, produzindo mais, por que você está se fechando no seu ambiente, por que você está, assim, querendo se isolar das pessoas, por que você não está indo mais sair conosco, né, para o cinema, para a praia. Há uma mudança, há uma quebra na forma de pensar, uma quebra na forma de se comportar, que é incomum ao dia a dia. Então, é fácil de observar. É fácil. Tá bem? É fácil.